Essa é a parte 2 do nosso segundo episódio da segunda temporada do podcast A Grande Irmã, o episódio sobre o livro A Fazenda dos Bichos, de George Orwell, com participação da nossa convidada especial, Débora Tavares, do projeto Livre Literatura. A gente vai ter essa fábula que o George Orwell escreveu no final da Segunda Guerra Mundial. Então, o que acontece? Você tem a Fazenda Casarão, que eu esqueci o nome da fazenda, nome da fazenda original, mas não era a Fazenda Casarão. A gente tem a Fazenda Casarão, e a Fazenda Casarão o dono dessa fazenda é o Jones, né? É um humano. E aí, os animais estão sendo explorados pra caramba, todos os animais, aí a gente tem diversas espécies de animais de fazenda, e aí a gente tem os porcos, a gente tem cavalo, a gente tem burro, a gente tem vacas, a gente tem as cabras, os patos, etc. Eles resolvem se insurgir, que eu acho que é a melhor palavra aí, se insurgir e se rebelar, porque eles são o quê? Os donos do meio de produção, porque eles são o meio de produção, né? São os animais que produzem. E eles são escravizados, inclusive aí para quem é vegano, né? Ótima fábula, você pode interpretar sobre diversas lentes, né? Os animais, eles são escravos do sistema capitalista. Então, eles se rebelam, se insurgem. O que para eles é fácil, assim como fazer uma greve para a classe trabalhadora é fácil, porque no fim das contas, a classe trabalhadora é o dono do meio de produção, que é o dono do braço que faz a produção, né? Então, quando a classe trabalhadora cruza os braços e faz uma... Mas a gente está tendo agora, acho que é um exemplo legal, na França, que a França tem um histórico muito grande de greves nacionais, porque o Macron está tentando modificar a previdência deles, então o que eles fazem? Eles paralisam e fecham o braço. E isso mostra para o capitalista o quê? Você pode até ser dono do meio de produção no sentido ideológico da coisa, mas se a gente não trabalhar, você não produz. E aí os animais, eles se percebem isso por causa dos ensinamentos do major, os ensinamentos desse major, que é um porco que faleceu, e ele vai falar com a galera, olha, abram seus olhos, porque vocês, né, proletários, trabalhadores do mundo, univos, porque, na verdade, se você é a galinha que põe o ovo é seu. Se você é a vaca que dá o leite é seu. Eles expulsam Jones da Fazenda Casarão, e eles são liderados nesse momento, primeiro, da Revolução dos Bichos, por dois porcos antagônicos, né? Eles são porcos que eles estão alinhados, é quase como se fosse essa fronte ampla, que a gente está, a frente ampla que nós estamos tendo no Brasil agora. Então, você tem o Bola de Neve, que ele é um porco mais revolucionário, né? Mais de uma linha de revolução, poder ao povo, e você tem o Napoleão, que o nome é perfeito, porque Napoleão, a gente está falando de um líder megalomaníaco, praticamente, o Napoleão já é um cara mais tecnocrata. Eles tomam a fazenda para si e têm o sonho de se autogerir, de se autogovernar, e eles criam 7 leis gerais que dizem que, resumindo, é o quê? Animais são amigos, humanos são inimigos. É o quê? 4 patas, e aí inclui, inclusive, as aves, né, que as asas são patas também, tem essa discussão. São amigos, 2 pernas são inimigos. E aí você tem as cabras, que para mim são os essenciais, que são animais repetidos, que ficam balindo essas leis repetidamente, porque a cabra tem um comportamento de rebanho. E aí, com o passar do tempo, os porcos, que são os mais inteligentes, eles tomam para si, pelo argumento de serem mais inteligentes, a gestão, a liderança dessa autogestão. Então, os animais já não estão mais se autogerindo, eles têm agora os porcos, que todo mundo admite, não, os porcos realmente são né, lideranças natas, porque eles são mais inteligentes. Os animais admitem isso como verdade, da mesma forma como a gente tem uma cultura, inclusive no Brasil, de que uma pessoa que estuda na Sorbonne, que é de família de elite, que é rica, ela tem muito mais condição de estar no meio público, de nos governar, do que outras pessoas. Então, você vai ter uma crítica aí, por exemplo, ao Lula, lá no início, de que Lula era um cara semi-analfabeto e por isso ele não podia ser presidente. A gente tinha que ter o Fernando Henrique, que era doutor, ou o Marajá, que era o Collor. O Lula não tinha esse estudo tradicional. Então, eles admitem, então, que são espécies de seres humanos diferentes, assim como são espécies de animais diferentes. Então, eles começam ali com esse porco mais idealista, que depois ele sofre um golpe, que é o Bola de Neve, sofre um golpe, foge. A gente não sabe se foge ou se ele foi assassinado e virou pernil, virou bacon. E, na verdade, o Napoleão conta o quê? Teve o momento da Revolução e ele conta que o Bola de Neve era um traidor e que ele foge, quando, na verdade, a gente acha que ele foi assassinado. E aí, é engraçado, porque a Revolução é muito recente, mas o Napoleão os porcos começam a reescrever a história. E os próprios animais começam a mudar a memória.
Porque a gente tem o que a gente chama hoje tem um nome para tudo, né, de Mandela, que é muito fácil você mudar a memória coletiva de uma população. Então, pouquíssimo tempo depois que a revolução acontece e o Bola de Neve é expulso, os povos começam a reconstruir essa memória e só tem um animal que lembra realmente o que foi que aconteceu, mas esse animal, que é o burro, o jumento, se eu não me engano, não quer se meter com isso. Mas todo mundo começa a esquecer, e aí eles vão modificando essa lei. E agora, explicando para vocês, em geral, né, e aí a Débora até já falou no final, né, o que acontece? Como eles são tecnocratas, eles começam a trabalhar com os humanos, eles voltam, os porcos, a fazer contato com os humanos e fazer esse processo de união com as fazendas dos vizinhos. E aí, Débora, a gente pode, acho que você está liberada agora para fazer esses paralelos. Agora que a coisa vai ficar interessante, porque a gente já tem o contexto histórico, a gente já tem o autor dizendo o que ele quis com a obra. Então, a partir do formato da fábula, que é uma sátira, ou seja, eu vou pegar um formato de uma história de animais num contexto natural, não é natural de natureza, né? Não é um contexto urbano, né? Não é uma distopia, não é uma ficção científica, não é um romance romântico. Tá. Aproveita para você explicar por que o Orwell escolheu a fazenda que você me falou, tá? Tá bom. Então, não é uma distopia, não é uma obra de ficção científica, não é um livro de detetive, é uma fábula, né? Então, a estrutura literária da fábula permite isso. Animais falando, animais se comportando como gente, né? E aí ele vai fazer uma fábula satírica. O que isso significa? Eu vou ironizar, eu vou ridicularizar, eu vou comentar de uma maneira crítica algumas questões complexas, como o autoritarismo, como o totalitarismo, como o conceito de democracia, a tomada popular do poder, etc. e tal. Então, tem todos esses elementos assim literários, né? E aí, para além disso, a figura do Orwell é muito curioso porque ele cultivava animais na casa dele. Né? Então, na fase final dele da vida, ele vai morar na Escócia, né? numa pequena fazenda, e ele tinha porcos, ele tinha galinhas, ele tinha ovelhas, ele tinha cabras. Tanto que a cabra, que é Muriel, é o nome da cabra do Orwell. Orwell tinha até uma foto do Orwell na biografia dele com Muriel na Escócia. Né? Então, assim, ele observava na casa dele o comportamento dos animais. Né? Então, tudo isso, aquela coisa de escritor, né? Que o escritor ele observa ali a natureza, o mundo à sua volta, e isso acaba chegando na obra de alguma forma. Né? Então, a partir disso, a estrutura literária da fábula, a questão da alegoria e a preocupação com os temas históricos, é muito importante da gente observar os personagens. Então, os personagens aqui eles são alegóricos a figuras históricas. Então, você estava comentando, né? O Major, tem muitos críticos e muitos leitores que vão fazer a relação entre a figura do Marx e do Lenin. Ou seja, esse primeiro líder revolucionário que puxa a massa e que faz os discursos e que comenta de como é necessário, etc. e tal. E depois, primeiro spoiler, o Major morre e o corpo do Major, o esqueleto dele é mantido na fazenda. O Lenin está embalsamado no Kremlin, até hoje. Então, assim, é possível fazer esse paralelo. Então, o velho Major, ele representa esse discurso, né, dos primeiros líderes comunistas revolucionários, principalmente o Marx e o Lenin. Depois a gente vai ter o Bola de Neve, né? O nome Bola de Neve é muito curioso, que as coisas vão escalonando como uma bola de neve. Né? E o Bola de Neve, ele é o cara ali, para quem já participou de movimento social, é o cara da comissão. Vou fazer a comissão disso, a comissão daquilo, vai distribuindo tarefa e faz ele arquiteta as coisas todas e era muito, a fala dele era muito prolixa, né? Quem era assim? O Trotsky. O Trotsky era a figura que fazia os comitês todos, mas os discursos dele eram muito, ele foi muito criticado por ser muito elitizado, por não conseguir se comunicar de um jeito tão objetivo. E aí, quem que vai ser expulso da fazenda? O Bola de Neve. Quem que vai ser expulso e enviado para a Sibéria e depois assassinado no México? O Trotsky, né? Então, é muito profundo a alegoria aqui, o paralelo histórico, né? Aí,
Então, a gente tem esses três grandes porcos, né? O Velho Major, Marx Lenin, o Bola de Neve, Trotsky, e o Napoleão. O Napoleão, ele vai ser o porco que, quando os animais tomam a fazenda, expulsam o Sr. Jones, os humanos, e aí, beleza, a fazenda é nossa, a gente vai distribuir as tarefas aqui, tomamos o modo de produção, etc. e tal. Antes, as decisões, né, quando o Velho Major ainda estava vivo, eram feitas de uma maneira comunitária, né, nos soviets. Com a morte do Velho Major, o Napoleão, ele começa a formar ali um exército, ele pega os filhotes de cachorro e vai treinando os filhotes de cachorro dentro da casa grande, do casarão, né, da casa principal. Todas as ironias, as red flags aqui piscando. Para conseguir ter um exército que o proteja, que vai ser a instituição da KGB, a Polícia Secreta Soviética. E aí, o que antes eram as tomadas de decisões coletivas passam a ser, né, as decisões do Napoleão são comunicadas pelo, eu não lembro como que está a tradução na madrepérola, em inglês é o squealer, o garganta, o porta-voz do Napoleão, né? Então, ele nem se dá o luxo de falar, ele tem o porta-voz dele. Aí vem o porta-voz e fala, olha, então, o líder Napoleão, muito bondoso, ele se propôs a ficar horas e horas em claro para decidir que você vai fazer aquilo, o que antes era decidido pelos animais. Olha que líder maravilhoso, caramba, né? E aí é a metáfora da ascensão, né, do autoritarismo. E aí, por que a gente tem essas três figuras em torno da questão do porco, né? Não é à toa que é esse tipo de comportamento que vai ser dado aos porcos, né? Então, tem toda uma questão do comportamento biológico dos porcos, onde eles ficam, né, de ficar ali na lama, se chafurdando, etc. e tal, e aí depois, né, o Napoleão tá de terno e gravata, fraque, né, impossível de distinguir dos humanos. Então, é muito interessante perceber como que isso acontece. E aí, fazendo o paralelo histórico, né, e aí é um paralelo que realmente tem que ir para a questão ler, né? Eu tive que ler textos do Trotsky e ler textos do Stalin. O Bola de Neve, ele vai falar, gente, a nossa fazenda, ela não é a única. Existem muitas outras fazendas que querem também tomar o poder, fazer essa rebelião. Vamos espalhar essa mensagem para as outras fazendas também. Isso é um texto do Trotsky da necessidade da internacionalização da revolução. Que a revolução ela não pode acontecer só na União Soviética, ela tem que se espalhar por toda a Europa. E faz sentido se você pensar que o Trotsky estava usando a palavra, eu estou fazendo uma confusão doida, o Trotsky, o Bola de Neve, vamos considerar, estava usando o termo do major original, que era justamente revolucionários proletários do mundo univos, né? Então, não era uma coisa que era para ficar ali dentro só, né? Exato, tanto que o Bola de Neve ele vai ter um corvo, que é o Moisés, se eu não me engano, Não é Moisés. Moisés vai ser outra coisa. Ele vai ser espião do Sr. Jones. Não, perdão. Vão ter pombas. Vai ter alguma ave que vai voar e que vai passar para as outras fazendas para tentar espalhar a mensagem. Aí, a disputa que se dá entre o Bola de Neve e o Napoleão, ela é de ponto de vista. Porque o Bola de Neve quer que a revolução se internacionalize, que a rebelião ela aconteça em outras fazendas também. O Napoleão vai falar, não, senhor, a gente tem que se fortalecer, a gente tem que se fechar e a gente tem que construir muralhas para que não consigam invadir o nosso território. Que é a tal da construção do moinho, que não acaba, e constrói moinho e derruba moinho, e vem vendaval e derruba e volta. Então, a questão do moinho aqui é a Rússia, a União Soviética se industrializando sob os mandos do stalinismo, que é de se fechar. E aí tem um texto do Stalin que é o socialismo de um só país. Então, quando o Stalin ele ocupa o poder, olha como que vai mudando o debate. O que antes era a revolução do proletariado, das massas, internacional, passa a ser uma revolução que começa popular, mas ela vai se centralizando. O líder, não, você não concorda comigo, Sibéria. Você não concorda comigo, censurado. Você não concorda comigo, apagado dos registros históricos. E eu vou dizer o que vai ser, o que vai acontecer. O autoritarismo muito grande. Então, o comportamento dos porcos vai remeter a textos teóricos. Então, fica claro que o Orwell ele conhecia
os conceitos. Ele leu Trotsky, ele leu Lenin, ele leu Stalin, ele leu Marx, né? Então, quando a gente volta para os textos, você fala, nossa, caramba, é isso. Socialismo de um só país, evolução permanente, vários termos ali da história soviética, né? Enfim. E aí, as outras categorias de animais vão ser muito interessantes, né? A gente vai ter, por exemplo, cada espécie representando uma classe social. Então, a gente vai ter o trabalhador braçal, que é o coitado do cavalo, que o cavalo que puxa peso, né? Que é o Sansão, a força, né? Que vai ser o coitado do Sansão, que vai virar sabão depois, que vai ser morto e vai ser levado pela carochinha, né? A gente vai ter os cachorros, né, que representam, que eles são violentos, aquela coisa daquele cachorro, né, com os dentes, latindo, muito, muito bravos, não é um cachorro bonzinho, domesticado, é o cachorro ali, né, que vai representar a KGB. O cachorro representa, nesse caso, não só a KGB, como a violência estatizada, né? Total, a violência policial. É a força de coerção do Estado mesmo. Exato, a milícia. E faz sentido, porque é uma cadela que tem os filhotinhos, ele leva para dentro do casarão e fica ali treinando esses cachorros para se tornarem essa força, que é uma coisa da lavagem cerebral das nossas polícias, né? Que a gente precisa. E pegar de jovem, né? O alistamento militar. Exatamente. Né? É tudo muito simbólico, muito, muito simbólico. A gente vai ter os humanos, que principalmente estão concretizados no Sr. Jones, que ele representa esse momento anterior da rebelião. Antes da Revolução Russa, a Rússia vai ser um país que vai ficar séculos e séculos num sistema de uma monarquia que era o czarismo. Então, o Sr. Jones ele vai representar essa figura que na época era o Nicolau II ou III, né? Enfim, que era esse líder que foi derrubado pela Revolução Socialista. Eu recomendo para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais da Rússia pré-revolução, que eu acho importante de saber, é o livro Ana Karenina, do Leon Tolstói, que é enorme, estou avisando, é um calhamaço, tem uns 800 páginas, mas fala justamente de como a terra era dividida na Rússia, e a maior parte, 90% da população era campesina, e a Rússia começa a ser colonizada, a Rússia é território enorme, né, que vai praticamente até a China, enorme, né, começa a ser colonizada no Nicolau III, que ele é o último dos Romanov. Nicolau II e Nicolau III, que são os filhos deles, que aí eu adoro a história maravilhosa, que ele é casado com a Alexandra, que é neta da rainha Vitória. Eu amo, a história é uma coisa maravilhosa, né? A monarquia tá todo mundo sempre cheirando toba um dos outros, né? Ela é neta da rainha Vitória e ela vai se casa com Nicolau III. Eles são um casal que não gostam daquela cultura do czar, porque o czar era Deus, né? Ele era direto de Deus. E a monarquia inglesa, ela é um pouco mais restrita, um pouco menos, não dá tanto show, não dá tanto close, né? Eles são mais, eu acho que sóbrio seria a palavra, né? E o czar russo, não, o czar russo, ele era descendente de Deus, então ele vivia, tem uma expressão, eu tenho a síndrome de Sacha, tá, Débora? Que de vez em quando eu esqueço o termo em português, porque eu fui, né, eu fui 2 idiomas, aí eu esqueço o termo em português, mas assim, lavishing, né, tipo assim, dinheiro pra caramba, os caras viviam ali na riqueza podre, sabe, um negócio absurdo. Eles estavam no processo o Nicolau II, ele estava no processo de ocidentalização da Rússia, então ele muda a forma do povo se vestir para pegar a moda inglesa da roupa de 3 peças, né, que é o fraque, com as mulheres que usavam as roupas russas tradicionais passam a usar a moda francesa, então, mas isso só a elite, e 90% do povo trabalhava no campo, passando fome, lembrando que a Rússia é um país frio pra caramba, e aí no processo desses 2 Nicolaus, né, que começa a construção da Trans-Siberiana, que é essa linha de trem que vai de uma ponta a outra da Rússia, e ele começa a colonizar a Rússia para ocidentalizar. Então, assim, gente, se você critica, porque eu falo assim, você quer saber de Revolução Russa, não é o filme Anastácia que você tem que assistir. Vai lá em Ana Karenina, Irmão Karamazov, etc. A Anastácia conta uma outra história para a gente, embora eu adore esse filme. Justifica ter tido uma revolução, uma rebelião. Mesmo que tenha acontecido depois, eu acho que para o povo foi melhor. Entendeu? Não adianta dizer que não, porque era uma questão de... Os czares eram oligarquia, assim, no extremo. E eu assisto muitos documentários, tem toda aquela coisa do Rasputin, etc., mas a gente está falando de uma cultura onde o imperador era descendente, não era descendente de Deus, ele era Deus na Terra,
e ele tinha que ser amado pelo povo, ele não podia ser contrariado, e ele vivia separado do povo, eles não tinham contato nenhum com o povo. Era uma coisa assim, eu acho que o Napoleão é até perfeito, porque ninguém ouvia o czar falar. Você sabia da existência do czar, e o czar passava para outra pessoa, então assim, ele não aparecia em público, era um negócio assim. Então, eu acho que a Ana Karenina é um bom negócio para vocês entenderem, porque a Ana Karenina é ali do final do século XX, final do século XIX, para vocês entenderem por quê, porque se vocês estivessem vivendo naquela situação, vocês também teriam se rebelião. Porque a gente não está falando de uma percentagem, de uma cultura que tem classe média. Não, a gente está falando de uma oligarquia, que é 7, 10% da população, que era gentry e a galera da terra, que herdava a terra, que eram donos de espaços enormes, e 90% da população passando fome. Eu acho que é bacana botar esse ponto histórico, porque a gente tem uma visão muito distorcida do que foi a Revolução Russa. E principalmente contado por esse conto da Anastácia, que depois apareceu nos anos 90, né? Você vai lembrar da história da Anastácia, a princesa perdida. Eles tomaram... Sim, a Revolução foi violenta, a família Romanov mataram as crianças. Essa parte é horrível, né? A gente tem que dizer, porque a gente romantiza muito a monarquia, né? Parece que eles são perfeitos, descendentes de Deus, etc. Exatamente. E é uma história muito, muito complexa, né? Tem um outro livro que também foi adaptado para o cinema, que é Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, que é o relato do John Reed quando ele vai acompanhar, né, ali a questão da Revolução Russa, os desdobramentos disso, né, e tudo mais. Por isso que é difícil interpretar. Você tem que ir para a história, você tem que ler o que aconteceu de fato, né? Não é uma obra fácil de fazer esses paralelos todos, né? Enfim, a gente vai ter muitos, muitos personagens que a categoria do animal vai representar uma classe social, né? Você estava falando das ovelhas, né? Que elas vão repetir o lema sem pensar, que é uma coisa, né? Da ovelha que ela só fica, né? É isso, 4 pernas bom, 2 melhor. Então a coisa vai mudando, né? Então, através dos elementos narrativos, no caso aqui os personagens e o espaço, que o espaço vai ser fundamental, que é o espaço da fazenda, a gente tem o enredo acontecendo. O começo dessa tomada, depois um líder que toma o lugar do outro, expulsa, mata, não sei o quê, e aí no final o Napoleão acaba se conciliando com o Sr. Jones, que era a grande ameaça, né? Era a grande figura que eles queriam derrubar, né? Então essa imagem de conciliação no final é a conferência de Teherã do Churchill, Roosevelt e o Stalin apertando a mão. Então, isso que estava no pano de fundo ali para o que o Orwell vai colocar ali para sistematizar essas coisas todas. Então, é um livro que ele tem muitas, muitas camadas de leitura, de interpretação, muitas metáforas, muitas questões, mas é que eu sugiro sempre fazer essa leitura que contextualiza, que vai para a história, e não só ler, para falar, por lacrar, para dizer ali a palavra certa no momento certo. É uma leitura que precisa ser atenta, que precisa ser feita, né, com muito cuidado. Eu sempre penso muito essa questão do que horas são, né? Que horas eram, é uma expressão que eu uso. Quando o livro foi escrito, qual foi o contexto, até também para a gente não entrar na lacração, de ficar cancelando autores que escreveram livros, sei lá, 1900 quando algumas coisas não eram consideradas erradas, né? Então, eu estava lendo, inclusive, o livro da Angela Davis, né, a biografia, e a Angela Davis, ela não é uma pessoa homofóbica, pelo contrário, mas no livro, ela invisibiliza um pouco a bissexualidade na prisão. Mas aí você fica chocado, depois você pensa, que horas eram? Ela estava presa em 1970, né? O movimento LGBT tinha acabado de começar. Então, assim, só pelo fato dela não estranhar, dela não demonizar a lesbiandade entre as detentas, ela já está mais à vanguarda. A mesma coisa com a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre, que tiveram um casamento, um trisal, que depois a gente descobriu que não foi bem o trisal, foi mais uma situação de abuso ali. O Lewis Carroll, né, que escreveu Alice, que tinha, não relacionamentos, mas, enfim, era normalizado que ele tivesse muito contato com crianças, que é uma coisa que a gente... Então, a gente não fica justificando, mas é bom você olhar que horas eram para justificar, assim, o que a gente sabe que era errado. Mas é muito olhar que horas eram também no contexto de entender como foi que ele escreveu essa obra, assim, né? Chegou aí no treinamento dos cachorros, porque o Napoleão usa os cachorros, se eu não me engano, para poder fazer a contra-revolução, para poder sumir com bola de neve, que é quando o Trotsky foge, né, vai embora da Sibéria, vai parar no México, e aí eu ia contar a anedota que ele tem um caso com a Frida Kahlo, eu amo essa história,
chique. Inclusive, quando ela é assassinada, ela e o Diego Rivera, que era o marido dela, boy lixo também, são presos, né, porque ele acha que pode ter sido um crime passional, mas não foi um crime passional, foi a Rússia que mandou, a União Soviética mandou matar o Trotsky. E como é que vai passando esse processo com o paralelo da Revolução Russa? Então, aí, a partir do momento que o Napoleão ele vai começando a centralizar as decisões, o primeiro símbolo de mudança são esses 7 mandamentos que estavam escritos na parede do curral, da granja, né, enfim, do celeiro. Então, o que antes eram todos os animais são iguais, o princípio da democracia, ali, igualdade dos povos, etc., isso é alterado do dia para a noite, na surdina. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Então, tipo, né? Já vai ter uma distinção. Se o porco era igual ao cavalo, que era igual à galinha, opa, agora não é mais assim. O porco é muito mais igual entre si, essa pequena elite ali dos porcos, do que do trabalhador braçal, da mulher camponesa, enfim, do escravizado. Então, vai pressupor uma elite que vai guiar. Eu sou superior a você. Não, é todo mundo trabalhador. Todos são iguais. Então, olha como que isso fica irônico, né? O mandamento, a lei que vai organizar ali a fazenda, ela é alterada no calar da noite, numa decisão ali fechada, a 7 chaves, só para o Napoleão ali, o seu comitê, o seu petit comitê ali. Então, são várias dicas que vão aparecendo ao longo da obra, que vão mostrando para a gente como que essa rebelião, essa tomada da fazenda, ela vai mudando aos poucos. Tem isso, né, dos dizeres na parede, tem a questão do moinho, né, de vento, que é todos os esforços, todas as questões para construir o tal do moinho, e aí no final das contas, porque essa metáfora, né, da industrialização, porque o moinho ele vai moer os grãos, então a indústria, o que antes era um feudalismo, passa a ser industrializado, passa a ser uma produção, né, mais rápida e agilizada, só que aí no final das contas o moinho é destruído. O Sansão, que é o cavalo que representa, né, a força braçal, vai ser assassinado, ou seja, a classe trabalhadora braçal vai ser completamente destruída aqui, e o bonito do Napoleão me começa a se reunir com os humanos às escondidas, para daí no final a gente ter a cena que o Bola de Neve é expulso, a gente não sabe o que acontece com ele, né, que é essa questão do Trotsky ter sido levado para a Sibéria. O Sansão é desaparecido, some, né? E o Napoleão e ali o seu pequeno grupo começa a se reunir com os humanos, e aí o Jones volta. O que era a expulsão do czar, né, desse antigo regime, eles voltam num baita de um acordão, e aí o porco, que andava com 4 patas, agora ele está em 2 patas. E aí a metáfora, né? 4 patas bons, duas patas ruins. Então ele passou a ser o opressor. Ele passou a reproduzir a violência do opressor. E aí não dá para perceber a diferença entre um e o outro. E a história tem uma coisa muito interessante sobre fake news, né, que a gente pode fazer uma parada, que é justamente o uso dessa mudança da história, que é quando eles apagam as leis e modificam as leis, e as cabras, e acho que a garganta mesmo, o porta-voz, ele diz, não, vocês que não estão com memória boa, a lei sempre foi assim. E aí a cabra começa a repetir, a cabra que é o gado, né, o rebanho, começa a repetir, não, a história sempre foi assim, essa lei sempre foi desse jeito. E tudo que acontece, inclusive a demolição do moinho, é culpa do Bola de Neve, que se torna esse inimigo, que no 1984 a gente também tem um inimigo, que eu esqueci o nome agora, que é esse líder revolucionário, que a gente não sabe se existe na história, que é esse grande inimigo, porque essa cultura totalitária, eles sempre tem um inimigo, né, que eles vão combater. A gente não sabe onde Bola de Neve está, a gente não sabe se ele está vivo, mas tudo que acontece, a morte do Sansão, a coisa do moinho, tudo que acontece é a culpa desse Bola de Neve, que precisa ter um inimigo do Estado. Exato, que antes era culpa do Sr. Jones, e aí tem trechos, né, do Napoleão falando, mas vocês querem que o Sr. Jones volte? Veja bem, vamos então aqui tomar tal e tal decisão. A partir do momento que ele começa a se reunir às escondidas, mas vocês querem mesmo tomar o caminho do Bola de Neve?
quer espalhar a mensagem para as outras fazendas, é isso, a necessidade de ter um inimigo em comum. Algum fantasma, alguma figura ali que não importa se ela existe ou não, aonde que ela está, o que ela faz, o que importa é manter o estado de terror, o estado de perseguição, o clima de que não há segurança, o clima de que não há paz. Aí o que no 84 vai virar, né? Eu só consigo ter paz porque a guerra é permanente. Guerra é paz. Né? E aí essa figura do Trotsky é muito recorrente, né, na obra do Orwell, porque aí no 84 o Goldstein, que é esse inimigo invisível, é o Trotsky também. Né? Então isso enfim, mostra como que ele estava muito preocupado com essa ascensão do stalinismo, e ele não vai ver, né? O Orwell morre em 50, em 56 vai acontecer a desestalinização, que são as denúncias das perseguições, das censuras, né? De quem era assassinado na calada da noite, que era enviado para a Sibéria. Então isso vai demorar 6 anos, né, para acontecer, e aí depois a gente vai ter o começo da Guerra Fria de fato, e as coisas tomam outras proporções. E aí, Débora, como é que isso chega na guerra da Ucrânia hoje? Né? Eu acho que é importante a gente falar uma coisa que a extrema-direita, que o totalitarismo em geral faz, que é o que a gente está falando dos inimigos, é o maniqueísmo do bem contra o mal. Então, se vocês analisarem o discurso do Bolsonaro, não era um discurso pelo bem da nação, não era um discurso pela democracia, não. Era um discurso do bem contra o mal. Cidadãos de bem estavam combatendo o mal, gaysista, comunista, petista, que seja. Então, eles são maniqueístas, né? E aí, o discurso da guerra da Ucrânia se torna extremamente maniqueísta, e aí a gente tem um comediante, Danilo Gentili, ucraniano, se torna presidente da República, e agora ele é o herói, e aí você tem o Putin, que é o vilão, que realmente é totalitarista. Você olha a história do Putin, o Putin essas figuras que a gente estava discutindo, eu deve estar discutindo, como que o totalitarismo vai muito na figura do outsider, que é esse cara esquisito, estranhão de fora, que tem umas visões... E aí o cara entra para ser manipulado e depois toma o poder. Foi assim com Hitler, foi assim com Mussolini, foi assim com o Putin. Essa figura do outsider, que é o Trump, que é o Bolsonaro, que é o cara que vai chegar para mudar, acabar com tudo que está aí, e a elite acha que tem controle sobre esse cara, mas aí o cara começa a fazer coisas que dá nojinho até na elite, parte da elite, mas ainda tem uma percentagem do povo que gosta do que esses caras falam, que eles são super extremistas, né? Então, o Putin, ele é esse cara que entrou ali em 1999, se eu não me engano, como esse chanceler ali, que era para ser uma figura, que é o que a gente estava brincando, né? O cara que você gosta do discurso dele, mas se você passar na rua, você troca de calçada, porque o cara é doido, né? E aí ele se torna, e hoje o Putin já tem o quê? 20 anos que ele está no governo da Rússia, praticamente, né? Se reelegendo. Mas como é que a gente chega, então, nesse maniqueísmo de guerra da Ucrânia, de anticomunismo, aí antinazismo, e, sabe? Acho que a gente pode, inclusive, retomar lá ao discurso de quem derrotou o nazismo, né? Mas a partir do momento que a gente entende que as coisas vão acontecendo ao longo, né, de um período histórico, eu não posso ser anacrônica e sair de 2023 e querer entrar em 1950 como se fosse a mesma coisa, não é, né? Mas o que a gente tem? A estrutura social, ela não mudou. Então, a gente tem alterações e conquistas, principalmente de movimentos sociais, de pautas progressistas, etc. e tal, mas o cerne da sociedade, que é o capitalismo, ele não mudou. Então, a gente tem ainda um sistema que opera pela exploração de uma minoria por uma maioria. Então, ainda existe essa lógica de que é uma elite que precisa fazer custe o que custar para se manter no poder. Custe o que custar. Seja colocar um imbecil como um fantoche numa cortina de fumaça, porque a questão é manter a massa totalmente dominada, totalmente paralisada e totalmente, né, se sentindo incapaz de fazer levantes, incapaz de tomar consciência da sua força, né? Então, a gente consegue perceber essas recorrências por isso ser muito profundo da estrutura do sistema capitalista em si,
né? Então, isso vai se desdobrando, claro, em cada país, em cada contexto, com as suas peculiaridades, etc. e tal, mas o cerne da coisa, a raiz, né? E você falou muito da Angela Davis como uma feminista marxista, é necessário ir à raiz para combater. Ser radical é ir à raiz, para entender da onde que veio. Qual que é o problema, né, dessa lógica toda que se perpetua? A exploração, a desigualdade, né, enfim, a expropriação, o lucro pelo lucro. A ideia não é que as pessoas vivam com tempo livre, né, enfim, de uma maneira que as coisas sejam feitas para se humanizar. A ideia é que as coisas se perpetuem, custe o que custar, para um pequeno grupo, e é muito pequeno, né, de bilionários. Não é quem tem um apartamento de 2 quartos, uma samambaia e taco que é elite. Sinto muito, não é elite. Somos classe trabalhadora, somos a maioria. Mas a ideia é manter a maioria adormecida, paralisada, se sentindo incapaz de se mover. Essa é a questão que mantém o sistema todo em pé. Sim, e aí a gente chega nesse discurso, né, que inclusive é essa coisa do bem contra o mal, que aí o pessoal fica pegando a parte do apoio à Ucrânia, né, como se fosse esse lado do bem, e o lado ruim é da Rússia, sabe? Então a gente fica se metendo numa guerra que não tem nada a ver com a gente e que tem um processo aí de 60, 70 anos até que essa guerra vai acontecer. Gente, eu uso sempre uma frase que eu acho que é um ditado budista, que é: quando 2 elefantes brigam, quem se ferra é a grama. E a grama é a gente, é o povo, é a classe trabalhadora. A gente fica se metendo numa guerra que é entre 2 grandes potências, que é a OTAN, representada pelos Estados Unidos, e a Rússia, uma briga que é Guerra Fria. E o povo da Ucrânia, ele se torna, aí no caso, a grama a ser pisoteada, mas eles têm esse líder, que não deixa de ser um palhaço, que está se tornando aí se torna um símbolo de coragem, de resistência, que fica pressionando os outros países: eu quero armas, você precisa me ajudar a lutar contra a Rússia e tal, até chegar ao ponto da nossa extrema-direita mandar gente para lá para fazer coquetel molotov, não sei o que, toda aquela confusão. Mas a gente está falando de um processo de 100 anos de briga aí, né? Em 1917 foi quando fez, em 2017 foi 100 anos da Revolução Russa. A União Soviética termina em 89, a Ucrânia, naquele tempo, era o país que tinha a maior quantidade de armas atômicas, né, armas nucleares, e ela é obrigada a ceder as armas para a Rússia. Então, hoje a Rússia tem mais armas atômicas do que os Estados Unidos, e aí entra, eu esqueci qual é a expressão, que é literalmente alguma coisa assegurada, tipo assim, se você jogar bomba em mim, eu vou jogar bomba em você, e todo mundo vai morrer, então é melhor ninguém jogar bomba em ninguém. Então, nós estamos desde 63, a Guerra dos Mísseis, com essa briga. E aí, por que o pessoal às vezes reclama do Lula não assumir uma postura mais assertiva em relação à guerra da Ucrânia? Porque a gente não tem nada a ver com isso, entendeu? É para sair desse maniqueísmo, da gente não ficar se metendo, da forma como o Brasil foi metido na Segunda e na Primeira Guerra Mundial, que também não tinha nada a ver com isso. A gente era literalmente a grama ser pisoteada e foi mandado exército para lá, aí o Vargas se mete na Segunda Guerra Mundial, a gente não tem nada a ver com isso. Então, a gente não pode tomar um lado, óbvio, a gente toma o lado da paz, né? O lado da antiguerra, mas não, e o lado do povo que está sendo pisoteado pela guerra. A gente não pode ficar tomando o lado de países, porque é para manter essa elite no poder, a elite capitalista, que aconteceu todas as grandes ditaduras, as grandes revoluções, todas as pequenas revoluções de esquerda que aconteceram na América Latina nos últimos 100 anos foram suprimidas pela CIA. A CIA treinou os nossos militares para torturar, levou tipo uma work experience, levou os militares daqui para fazer treinamento de tortura, por isso, inclusive, que é a expressão porão da ditadura, porque o porão vem do basement dos americanos, a gente não tem porão, então de onde que surgiu essa expressão? Então é isso, na questão de manter esses bilionários no poder, e a gente talvez não está nem falando dos oligarcas russos, mas do bilionário capitalista mesmo, e eles vêm criando essa narrativa. Então, acho que essa nossa narrativa daqui de hoje é da gente sempre analisar as coisas com base no contexto, no pano de fundo. É um trabalho complexo, mas não precisa ser elitista também. Está fazendo um podcast para facilitar um pouco esse entendimento, né? De mostrar como é que esse argumento anticomunista ele é extremamente utilizado para suprimir qualquer tipo de revolução popular. É uma ferramenta que funciona muito porque paralisa o trabalhador. Né? Então, você ter o trabalhador ali paralisado, com medo
com medo de uma coisa que nem existe, mas ele está paralisado, ele está numa situação de terror. Então, eu não consigo me mexer, eu não consigo me reunir com as pessoas, eu não consigo pensar como que as coisas estão funcionando. Claro, tem a ver com muitas outras questões, a nossa mão de obra é alienada, né? A gente não tem tempo de vida, a gente está numa jornada de trabalho precarizada, desemprego, fome, etc. e tal, né? Então, colocar como um inimigo comum, tem que ver isso daí, tem que acabar com isso daí, o inimigo é o comunismo, sendo que não se sabe do que se trata, não se sabe o que é, fica muito mais fácil, porque aí todos os meus medos materiais, o meu estômago que está doendo, não é por causa da distribuição de acordos econômicos, de taxação, impostos, etc., mas é porque é o comunismo, né? Então é muito mais fácil, porque me vem uma resposta que eu não sei de onde que ela está saindo, né? Por isso que é muito importante a gente ter esses espaços de divulgação científica, de discussão séria, de podcast, de grupo de leitura, de grupo de estudo, de trazer isso e de pensar junto, né? De não fazer isso de uma maneira autoritária e, né, superioridade, etc. Não, vamos sentar e ler. O que você achou? O que você percebeu? Olha quanta coisa que a gente vai complementando na leitura da bagagem que uma pessoa vai acrescentando com a outra, né? Então, é extremamente necessário fazer isso em todas as esferas possíveis, na escola, né? Ocupar os espaços da internet de maneira educativa, e não na ordem da lacração, não na ordem do vou sair aqui para surfar numa onda. Tem coisa que às vezes a gente nem precisa opinar, não é meu lugar de fala, eu preciso muito mais ouvir do que dizer, não preciso ter opinião de tudo, não preciso me posicionar sobre tudo, preciso dizer que não sei, vou ver, vou escutar, vou aprender, né? Tem aquilo que o Paulo Freire chama de humildade intelectual, né? Então, acho que esses espaços, eles são muito, muito importantes, em que a gente consegue democratizar o conhecimento, democratizar a reflexão e aprender junto, sabe? É extremamente necessário. Sim, e eu estou lembrando muito de Ângela, né, quando eles construíram a célula do Partido Comunista em Los Angeles, eles fizeram essas comunas, essas reuniões para sentar com a população negra e tal, e ela encontrava dificuldades porque eles pegaram as 11 teses de Lenin para esse pessoal ler, né? É de Lenin? Acho que sim. E aí tinha pessoas iletradas, então, assim, tinha gente que não ia conseguir ler, sabe? Mas com muito esforço eles foram lendo e a população entendia. Quando eles conseguiram traduzir aquilo para o inglês, que as pessoas conseguiram, eles entendiam com tranquilidade o que estava acontecendo. E aí eu fiquei pensando aquilo que você estava falando, que o pessoal fala muito de fascismo, né, neofascismo no Brasil, mas o fascismo brasileiro é muito específico, porque tem uma grande onda neopentecostal aí no meio, que faz com que as pessoas entendam o comunismo, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que é, a maioria de nós não sabe o que é, eu mesmo, se me perguntasse friamente o que é comunismo, eu já fiquei, né? Não é uma coisa fácil de explicar, mas existe o medo do comunismo, que tem a coisa o medo da pessoa invadir minha casa, mas a coisa neopentecostal de destruir a figura da família, isso é muito do fascismo à brasileira, de ser uma ditadura gaysista, do comunismo trazer uma madeira de piroca para as nossas crianças. É uma coisa, assim, que é isso, do entendimento que as esquerdas, elas estão tentando destruir a família, e isso é muito do fascismo brasileiro. Por quê? Porque a família brasileira é hipócrita pra caramba. Então, vai destruir a família, mas o cara tem 2 famílias. O cara tem filho com 4 mulheres, um que ele paga pensão, 2 que ele não paga, o outro que ele cria, aí cria o filho de um outro casamento. As famílias brasileiras não são a família quadrangular e se coloca no neopentecostalismo. Por isso que eu acho que é interessante a gente entender como é que é o anticomunismo à brasileira, né? Que tem mais a ver com essa coisa hoje em dia da destruição do que é família, de ditadura gaysista, do que necessariamente a pessoa achar que o Boulos vai invadir a casa dela e vai roubar o Celta dela 98. Tem mais a ver com que, está mudando a cabeça das nossas crianças, que eles são uma esquerda pedófila. E hipócrita, porque é um monte de homem de direita pedófilo, que casa com menina mais nova, um monte de homem que gosta tanto da família que tem 3, exemplo do Bolsonaro, né? Tem 3 esposas, quando a esposa bate 40 anos, ele vai e casa com a próxima, que é essa. Michelle, inclusive, tem que começar a juntar as joias dela, porque daqui uns dias ela vai ser trocada.
né? Então, eu acho que se junta nessa figura do outsider que é o Bolsonaro, que é muito do fascismo brasileiro, porque o Bolsonaro não é um bilionário como o Trump. Então, o pessoal fica fazendo paralelos, sim, tem paralelos com a extrema-direita americana, mas a gente não está se reunindo, eles não estão se reunindo em cima de uma figura que é o self-made man, que é a história do Trump, né? Que é o cara que se fez sozinho, que é a maior mentira que o pai dele deu o primeiro milhão, mas a história lá é que o Trump é o cara que se fez, é uma figura da cultura, que aparecia, antes dele se virar essa merda que ele foi, o Trump aparecia em filmes, o Trump era citado em séries, igual Friends, O Maluco no Pedaço, ele era uma figura da cultura, sabe, tipo Bill Gates, que é essas figuras emblemáticas. O Bolsonaro, ele é um subreptício, ele só aparecia no CQC, nos anos de memes. Ele era uma figura que as pessoas tinham vergonha. O pior é que a nossa extrema-direita é totalmente manipulada pela extrema-direita americana, porque você acabou de contar aí que a Revolução dos Bichos foi traduzida de propósito, escolhida por um grupo de americanos para ser traduzida de propósito, para que a gente continuasse usando isso como para fazer as esquerdas ficarem confusas, né? Achando que o Orwell é anticapitalista, anticomunista, e fazer as direitas falarem, tá vendo? Essa revolução do povo não presta. Primeiro, porque o povo não presta. Eu acho que isso é muito da nossa extrema-direita, de que o povo não presta. O povo é sujo, o povo é iletrado, sendo que eles são sujos e iletrados. A gente viu aí no Planalto. Exatamente. A ideia é colocar um inimigo ali comum para manter essa pequena elite no poder, custe o que custar, né? Então, quando a gente mexe nesse ninho aí de ratos, né? Aí é que as coisas vão se revelando, aí é que a gente começa a perceber, nossa, mas e aí, o que dá para fazer então? Olha como que a gente tem força, olha como que a gente é capaz, né, de juntar e mudar a tomada de decisão, mas isso é extremamente perigoso para essa elite que está no poder há séculos. Ainda mais se a gente for pensar a estrutura escravocrata do Brasil, é o mesmo grupinho, geração após geração, uma dívida histórica gigantesca, né? Então, o texto do Orwell e de outros autores, né, socialistas democráticos, né, que tentam desvelar e denunciar esses elementos todos, ajudam muito a gente a pensar a nossa própria condição, né, fazer esses paralelos todos e começar a observar as coisas de uma maneira mais consciente, mais crítica, né, ver o mundo à nossa volta e começar a observar, nossa, mas não é assim que as coisas funcionam. O que a gente pode fazer para transformar de fato, né? Enfim, aí é o poder, né, social da literatura, como que isso ajuda a gente a se emancipar, a se humanizar, né, e tudo mais. Então, eu acho que a mensagem que a gente pode dar vamos fazer esse processo de educação coletivamente, né? Porque não adianta a gente ficar aqui do alto da nossa, né, elite acadêmica falando para as pessoas, leiam mais. Não é assim, né? Procura. Vamos ler junto. Exatamente. Procura um grupo de leitura, procura o que está acontecendo no seu bairro, vai fazer junto. Tem um monte de clube, inclusive de leitura feminista, né? É o que mais tem de leitura de mulheres. Uhum. Então, você consegue um livro gratuito, você se junta para ler todo mundo. E vamos tentar fazer isso de forma coletiva, porque o que a gente não consegue entender, porque às vezes a gente não tem bagagem, a bagagem de outra pessoa pode ajudar. Então, você tem que respeitar o fato de que, apesar das pessoas, às vezes, não serem letradas, não entenderem palavrório, elas têm a sabedoria delas, e a gente aprende, esse é um processo de aprendizado coletivo. Então, assim, acho que essa é a nossa mensagem para o final, né? A única revolução que a gente vai conseguir fazer. Até para a gente conseguir perceber quando as leis começam a mudar, né? Que, tipo assim, todos os homens são iguais, mas tem homens que são mais iguais do que outros. Inclusive, a palavra homem está perfeita aí para você a gente lembrar, né? A história é o exercício de lembrança. Mas há um ano atrás essa lei era outra. Eu acho que é isso, né? O futuro, ele é coletivo, ele não será, né? É isso. É exatamente isso. É isso. Galera do mundo, univos, né? Proletários do mundo, que somos a maioria. Vamos unir tudo, né? O Barbudo tinha razão, isso é bom. E para a gente finalizar aquele momento, né? De você assistiu, leu alguma coisa legal e etc. que você quer indicar? Como eu fiquei muito tempo, né, lendo só o Orwell, aquela coisa de, putz, eu me afasto do meu objeto de pesquisa, tudo que eu for ler, ai meu Deus, não pode, tem que ler o meu objeto de pesquisa. Mas eu tenho lido muito uma autora de ficção científica, que eu sei que você é fã, que é a Octavia Butler,
que é assim, meu Deus do céu, onde eu estava que eu não li essa mulher antes? Socorro, eu me apaixonei por ela, né? Então, eu tenho devorado as obras dela, os contos, já li Kindred umas 3, 4 vezes, que é uma coisa, assim, transformadora e que complementa, né? Acho que não é uma questão de, eu vou ler um e não tem nada a ver com o outro. O nosso repertório de leitura, ele vai ficando cada vez mais rico, o nosso olhar crítico ele vai ficando cada vez mais complexo. E aí, duas autoras que eu sempre via que tinham coisas, mas eu nunca lia por conta da pesquisa. Era a Octavia Butler e a Margaret Atwood, né, do Conto da Aia. Aí, quando, né, terminei o doutorado, e não sei se é a vida ainda pós-doutorado, estamos descobrindo, fui ler essas autoras e a minha cabeça explodiu. O Conto da Aia e o Kindred foi uma leitura assim, que falei, nossa, caramba, é muito fascinante. Muito, muito fascinante. E complementa. Tem tudo a ver com isso que a gente está falando de crítica ao sistema, e aí agora do ponto de vista de duas mulheres autoras do contexto norte-americano, né, uma branca, outra negra, de um momento histórico mais atual. Então eu acho que ler A Fazenda dos Bichos, o 84, depois o Conto da Aia e o Kindred, da Octavia Butler e a Atwood, nossa, é assim, explode a cabeça, aquela sensação de você falar, meu Deus, eu não vou ser mais a mesma. Não fui também, maravilhoso, né? Então, são autoras que agora estão sendo publicadas, agora estão sendo traduzidas, e como que é importante trazer o outro lado, né? O outro ponto de vista para a gente entender esses sistemas todos. Nossa, cara, a gente, inclusive, combinamos, eu e Débora, de fazer um outro episódio sobre Kindred, e aí eu já estou com... Porque o Kindred também, cara, tem o que a Débora vai poder entender como mulher branca, e eu já tenho uma outra camada de como mulher negra, inclusive sobre a questão que eu estava lendo um artigo esses dias sobre Kindred, da solidão da mulher negra, que mostra esse papel da cuidadora, da Dana, que é a nossa protagonista. E o Conto da Aia, a obra da Margaret Atwood é maravilhosa como tudo, eu já li uns 6 livros dela, está com 60 livros escritos, é um pouco difícil de acompanhar, né? A Octavia tem uns 25 livros escritos, e ela está sendo traduzida para o Brasil devagarzinho pela editora Morro Branco, e quem traduz a Margaret é a Rô. São editoras muito boas nessa tradução, porque eles estão fazendo um trabalho devagar e eles têm esse projeto, né? Assim como a Boitempo vem traduzindo Angela Davis para o Brasil, as editoras, elas pegam esse projeto, vamos trazer toda a obra dessa autora. E aí a Morro Branco já traduziu 5 ou 6 obras da Octavia, porque ela tem as sagas afrofuturistas, né? E eu estou começando a ler agora da parábola Exógene, Xegógene, sei lá, que é da parábola do semeador. Eu acho muito importante essas autoras, e não são livros fáceis de ler, né? Eu acho que o Kindred é mais fácil em termos linguísticos de ler do que o Conto da Aia, porque o Conto da Aia é muito de fluxo de consciência, então ele é complexo de ler mesmo, mas o Kindred é muito pesado, né, Débora? Não sei se você concorda. Tipo... E vai sair a série, né, do Kindred. Então talvez para o pessoal que talvez ache difícil assistir, a série do Conto da Aia não dá, você termina de assistir contando os pulsos, né? É pesadérrima de assistir o Conto da Aia. O que me mata das séries é a questão de ser streaming, né? De ter dificuldade para você acessar. Você tem que ter uma assinatura. Então, ainda tem essa coisa do produto de cultura ser elitista. Né? Tipo, a Kodaia você só pode assistir se você tiver Paramount, ou se você tiver meios alternativos de assistir, mas eu sei que todo mundo consegue esses meios. Acho que as suas dicas foram muito boas. A minha dica, a gente estava conversando esses dias, é a série Extremistas.br, que está no Globoplay, eu indiquei para a Débora. E aí tem a coisa do você ter que ter uma assinatura, né? Infelizmente. Mas a Globo, volta e meia, libera as séries delas que fazem mais sucesso para o público normal. Então, eventualmente, a Globo vai liberar essa série Extremistas.br para vocês assistirem. Então, fiquem atentos. Quando a Globo liberar para o público, quem não pode pagar, ela deve liberar essa série Extremistas para ser assistida, para vocês ficarem de olho e assistirem. E aí, a Débora virou para mim e perguntou assim, a série é boa? Aí eu falei com ela, defina boa. Aí ela refez a pergunta, como é que você me perguntou? Você era honesta, né, na hora de abordar as coisas. Aí eu falei, honesta, mas boa?
Boa, para mim, é uma série que eu não termino querendo cometer suicídio, entendeu? A coisa dos extremistas é isso, assim, todo mundo que eu conversei, que eu postei lá no meu TikTok, falou, cara, eu quase morri. E muita gente desistiu, mas eu falei, cara, não desistam. A série da Globoplay não está dando palco para essa galera da esquerda, da extrema-direita. Eles estão indo, é porque o pessoal de esquerda às vezes tem essa coisa de, a gente está dando palco. A gente está fazendo picadeiro para palhaço dançar. Mas não é, cara. Essas pessoas existem. E elas têm que ser validadas, porque é um ponto de vista delas. A gente não pode respeitar o ponto de vista delas, porque o ponto de vista delas é antidemocrático. E quer, por exemplo, que nós, que somos da academia, nós temos morto, porque esse povo quer que todo professor esteja morto, ou preso, ou castrado, né? Alguma coisa assim. A gente não pode respeitar, mas a gente tem que validar que é um discurso que existe, e esse discurso movimenta o país. Então, sim, dá enjoo. Eu, inclusive, falei no meu TikTok, assista de 2 em 2, 2 em 2 episódios. Acupunturístico, ou assista um episódio só por dia, porque realmente, para quem é progressista, dá nojo, mas a gente precisa conhecer. Então, eu acho que foi um dos poucos trabalhos, assim, que eu falei, cara, o Globoplay tá de parabéns aí, de ir fundo e investigar e colocar, inclusive, pessoas infiltradas no movimento, para saber o que está acontecendo. E porque precisa existir, até que o pessoal estava falando muito agora da série da Boate Kiss, né? Teve a série Todo Dia Mesma Noite, que é baseado no livro da Daniela Arbex, e aí eu vi um podcast ontem, entrevistando a Daniela Arbex, que o pessoal tem essa coisa de criticar, que vai, aprofunda na miséria. A Daniela Arbex, ela mergulha nessas tragédias, e ela falou, cara, eu estava tendo perda de cabelo, eu ganhei 10 quilos, eu comecei a ficar em depressão. Então, assim, é um trabalho jornalístico da pessoa, você tem que respeitar, porque precisa saber como é que aconteceu. Então, em respeito aos jornalistas que foram lá e enfiaram a mão na merda com esses extremistas, a gente tem que... Porque a gente não pode fingir que essas pessoas não existem. São, talvez, 25% da população. É uma percentagem grande de gente aí. E essa galera, às vezes, é dono de empresas, é dono de indústria. E a gente não pode fingir que não houve uma tentativa de golpe aqui no Brasil, porque houve sim. Mesmo que dê nojo, que dê vontade de fazer, né, igual o Didi, assim, mas a gente não pode fingir, cara, que essas coisas não estão acontecendo. Com certeza, a gente tem que saber quem é o inimigo para conseguir, né, abordar, ver, né, não é uma questão de destruir, mas, tipo, sentar naquela mesa de almoço de domingo e como que eu vou lidar com essa criatura? Não é todo mundo que pensa isso, mas é porque foi coagido, porque foi manipulado, né, e aí trazer... Você usou uma palavra muito importante, que é a coisa do inimigo, que é o discurso do bolsonarismo extremo é justamente transformar o adversário em inimigo. Então, eu não vou falar com você que eu sei fazer ponte com essa galera, não, mas eu preciso vê-los como adversários e não como inimigos, entendeu? Que é justamente a gente não ficar no mesmo nível, mas a gente chegou no ponto que a gente vê esse povo como inimigo, porque eles querem ver a gente morto. É isso que essa extrema-direita faz, ela transforma, ela coloca um palco de adversário político contra adversário político, que só pode existir dentro da democracia. A gente não se gosta, mas a gente não quer que o outro morra, porque a gente entende, a gente não gosta daquela pessoa. Eu não vou chamar aquele cara para tomar uma cerveja comigo, o Alckmin, por exemplo, né? Não acho que Lula chama Alckmin para tomar uma cerveja comigo. Camarada Alckmin, veja bem, camarada Alckmin. Mas você vê Lula tomando a cervejinha com Alckmin? Eu não vejo. Mas o Lula respeita o Alckmin como adversário político do camarada Alckmin dentro dessa plataforma democrática. Não toma cerveja, não fofoca com Alckmin, não assiste Big Brother com Alckmin, entendeu? Não assiste novela daqui, o Lula assiste novela das 8, né? Não assiste Pantanal, Travessia com Alckmin, mas respeita a possibilidade que esse cara existe e que ele precisa ter o ponto de vista dele respeitado. E essa galera levou o discurso para, que é justamente o que o totalitarismo faz, em vez do adversário político, ele se torna inimigo. E o inimigo tem que ser eliminado, assassinado, tem que deixar de existir. E, cara, eu me vejo, às vezes, com esse pensamento, essa galera tem que deixar de existir, sabe? Porque a gente está reagindo ao reacionarismo deles. Débora ainda não assistiu, né? Extremistas.br. Ainda não, tá na minha lista. Tô esperando sair. Toma um Epoclé. Aí, um omeprazol, né? Dá uma respirada funda. Mas é isso, Débora, agradeço demais a você. Nós já estamos 2 horas aqui balangando beijo com você. Nós duas, a gente senta, o negócio rende.
Agradeço demais a você, peço desculpas demais pelos meus cachorros. Gente, eu vou fazer um corte aqui, mas assim, os meus cachorros estão em um momento de amor aqui no meu quintal, porque as minhas cadelas estão assim. E a Débora acabou de ser envolvida num pornô canino aqui no meio, que eu precisei multar, porque Jesus Cristo. Gente, foi ótimo, foi ótimo. Você vê que pelo menos alguém, né? Alguém tá se amando no meio dessa loucura aqui. Eu agradeço demais, Débora, você ter participado. Volte, por favor, para Kindred e para outros episódios. Se eu conseguir um edital, eu vou te contratar para você participar e ser fixe na grande, pelo menos uma vez por mês. Porque, cara, o episódio sempre rende muito. E vamos agradecer demais à editora Madrepérola por fazer, né, por você apoiar esse episódio aqui. E pela Débora por ter feito o prefácio desse livro, né? Imagina, meu bem, eu que agradeço o convite, é sempre uma delícia a gente pensar junto, a gente conversar, né, sobre essas questões extremamente complexas, então sempre que precisar, conte comigo, e, nossa, eu estou ansiosa para falar com você sobre Kindred, porque foi, assim, um livro sensacional, mas aí são spoilers do próximo, não é mesmo? Vamos lá, pouco a pouco. Enfim, mas muito obrigada. Obrigada para o pessoal, né, que sempre participa, sempre dá dicas de leitura. E estamos aí, a gente vai construindo as coisas juntos. Sigam a Débora também no Instagram, em @livreliteratura. @livreliteratura ou livre_literatura? Livre_literatura. Esses dias eu falei underline, alguém falou que, não, mas você é muito anos 90, nem é underline mais. Falei, gente, eu só conheço por underline. Não sei qual que é o nome que o jovem dá, mas eu falo underline, que é o travessãozinho lá. É isso, livre_literatura. Baixa. Como é que a geração G chama? O jovem, é isso, né? E de qualquer forma, eu vou colocar o link na descrição desse episódio para você conhecer. O Livre Literatura é especializado em cursos livres de literatura, né? Bem explícito. Não só de Orwell, mas a Débora faz cursos de diversas coisas, inclusive ter cursos, alguns gratuitos, né? Outros pagos, tem aulas gratuitas, síncronas, geralmente, gravadas, né? Explica aí para a galera como é que funciona, Livre Literatura, Débora. Vende seu jabá, né? Seu ganha como empreendedora. É isso, empreendedora de si mesma, socorro. Si mesma. Mas eu abri essa plataforma de cursos quando eu terminei meu doutorado. O Orwell tinha acabado de entrar em domínio público e eu tinha dado um curso online na USP, de extensão. Eu falei, gente, mas olha que importante, a gente precisa falar sobre isso. Né? E aí eu montei essa plataforma e que aí hoje a gente fala de muitas outras coisas. Eu estou com um professor que está junto comigo agora, então a gente tem, além da área de literatura, a gente está crescendo numa área de filosofia e história também. Então a gente tem curso de distopia, de narrativa, história do século XX, metodologia de pesquisa, porque não é achismo, né? Não é impressão de leitura, é método, é saber analisar, é um ponto de vista específico, é uma plataforma de esquerda. Então, assim, o povo que é da direita, bolsonarista, beijos, não me liga, é isso. Né? Então, para trazer uma análise séria, né? Óbvio, tem muita coisa sobre o Orwell, tem muita coisa sobre arte, sobre feminismo, né? Então, fica o convite para vocês visitarem a gente lá no Instagram. Tem algumas coisas em domínio público, né? Textos, aulas no YouTube, vira e mexe a gente faz umas aulas abertas, né? Para justamente trazer esse debate todo. E tem sido incrível, porque eu acabo conversando com pesquisadores do país inteiro, gente que está pesquisando as coisas com muita seriedade. Eu aprendo demais. Parece que eu sou só a professora, mas eu aprendo muita coisa. É uma troca, assim, muito rica, de pensar junto mesmo, o que faz sentido, o que não faz, o que significa, e como que as leituras elas vão, né, mudando, e a gente vai ficando, né, cada vez com o olhar crítico mais ampliado. Então, acompanha aí Livre Literatura, também se inscreva em @agrandeirmã no Instagram. Estou colocando os cortes do podcast em @leiapretaleia no TikTok, e esse episódio também estará disponível no YouTube, no canal do Leia Preta Leia, e esse é o projeto da segunda temporada da Grande Irmã de 2023, onde a gente vai usar sempre obras, principalmente de ficção científica, distopias e de autores especializados nessa área, que eu poderia chamar de fantasia política, de ficção política, para a gente discutir temas da atualidade. Então, agradeço a Débora de novo, beijo para vocês e até a próxima.
Tchau, gente. Beijo, tudo de bom. Até a próxima. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir o episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast semanal focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista, que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em @agrandeirmã. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona ou patrono da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor, nos apoie na Aurelo. Com valores entre R$ 5 e R$ 12, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição. Agora, eu me despeço e vou empreender minha grande viagem intergaláctica. Na próxima segunda-feira, volte aqui nesse mesmo lugar para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.